Olá, Conselho do Perito, Douglas. Como eu faço para cobrar os meus serviços na forense? Esse é um assunto muito relevante. Ser remunerado pelo seu trabalho, seu valoroso trabalho. E como fazer isso de forma justa, né? Eu sempre digo que a palavra justo numa negociação ela tem que ser usada com muita delicadeza. Porque um dos sentimentos que mais maltrata o ser humano é a injustiça. E quando você, numa afirmação de negociação, diz o seguinte: não, eu estou te fazendo um preço justo, do outro lado, no inconsciente da pessoa, ela pode entender, mas espera aí, quer dizer então que ele está dizendo que eu sou injusto? Né? Que eu estou cobrando outra coisa? Então, cara, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando vai falar isso na negociação. Bom, o forense, da mesma forma que o fisioterapeuta clínico e tudo mais, ele tem que dimensionar o trabalho dele em horas, né? Quantas horas eu vou demorar para fazer determinado trabalho? A gente trabalha dessa forma também. Então a gente tenta dimensionar o nosso trabalho conforme a complexidade. Um processo onde você tem que analisar 3.000 páginas não é a mesma coisa que um processo com 500 páginas. E só com a experiência você vai conseguir dimensionar as suas horas no começo. Você não tem muita experiência, você demora mais horas, né? Então, você vai analisando a complexidade do trabalho, o que envolve esse trabalho, se ele envolve avaliação física, se ele não envolve, se ele envolve visita a um local de trabalho ou se não envolve, se é apenas uma análise documental com impugnação, uma análise documental com parecer ad hoc, quesitos, é tudo muito variado. E aí você vai dimensionar em horas. Olha, quantas horas eu precisaria, né, para fazer esse trabalho. E a partir desse número, você vai dizer então quantas horas, quanto é o valor. Hoje, né, o nosso referencial honorário, ele não estabelece exatamente o valor da perícia, né? Não tem esse valor. Mas a gente pode cobrar um valor acima, inclusive, do referencial. O que não pode é cobrar abaixo. E o mercado, de forma comercial, o mercado da assistência técnica, da consultoria, jurisconsultoria, da perícia, ele entende melhor quando a gente dimensiona em salários mínimos. Ah, quanto que você vai me cobrar? Ah, um salário mínimo, 2, 3, 4 e assim vai. Então hoje, o que a gente faz? Né? A gente trabalha com parecer ad hoc, por exemplo, a gente cobra ao redor de um salário mínimo. Né? Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, aqui em abril de 2025, o salário mínimo está ao redor de R$ 1.500, 1.510 eu acho. Então a gente pode cobrar R$ 1.500 para fazer um parecer ad hoc, uma avaliação físico-funcional, um parecer para ser usado na área do INSS e tudo mais. Quando envolve uma assistência técnica, onde você vai ter deslocamento, vai ter acompanhamento de diligência, aí o valor tem que ser maior. 2 salários, 3, 4, 5, depende da complexidade, quantas perícias tem no processo. Então você pode ir aumentando a complexidade. E também a gente tem a possibilidade de combinar com o cliente outras formas de remuneração que não são essas que eu falei agora. Por exemplo, o cliente não tem condições de te pagar por algum motivo, ele é pobre ou não tem condições de pagar naquele momento. Se você acredita que aquela ação é viável, você vai fazer um contrato com esse cliente, onde você vai combinar um valor ao final, né, do processo, quando o processo terminar e ele receber a indenização que ele está buscando. E esse valor pode ser um preço fechado, ou você pode combinar um percentual sobre o valor que ele for receber. Isso tem que ser um pacto, um contrato, para que ele entenda então que os seus honorários vão ser pagados vão ser pagos no final. Isso é bem interessante, vale a pena você trabalhar no risco quando a causa tem fundamento, né? Porque às vezes tem causas que o pessoal quer trabalhar no risco e elas são causas completamente infundadas, não tem elementos probatórios que vão fazer que você consiga, né,
criar uma tese real dos problemas daquela pessoa. Pontuado isso, nós também temos a possibilidade, isso, né, falando de pacientes que não têm condições de pagar. Mas a gente também pode trabalhar de algumas formas, por exemplo, principalmente com empresas, um valor fechado, ou um valor fechado mais um percentual sobre o que abater do caso concreto. Né? Vamos supor, a empresa lá está com uma ação que custa, sei lá, uma doença ocupacional, R$500 mil. Nossa, é caríssimo, né? Você pode cobrar, por exemplo, um valor fechado para fazer a defesa da empresa e dizer, olha, eu vou me esforçar ao máximo de tudo que nós derrubar da ação, né? Sei lá, a ação é de 500 mil, nós derrubamos ela para 100 mil. Teve um desconto aí, abaixou 400 mil reais na ação. A gente cobrar um percentual sobre esse valor do sucesso, né, que você promoveu na ação. Isso também é possível, o mercado entende bem, né, você tem que argumentar o motivo dessa escolha. E, cara, é super tranquilo. Então, as formas de remuneração são bem variadas. E o que eu sempre digo, né, procure sempre cobrar a sua consulta e não deixe o paciente embora com as mãos abanando. Forneça um relatório, um feedback, uma viabilidade ou algum apontamento relevante para aquela pessoa, mesmo que você não continue o parecer ou não continue fazendo algo conclusivo porque não tem elementos, tá tudo bem, isso acontece, né? Às vezes o paciente não sabe, já aconteceu comigo, a família queria de todas as formas fazer um processo de erro médico. Era um erro médico, porque o médico tinha negligenciado o atendimento, e depois quando a gente foi analisar o prontuário, todos os documentos do paciente, não teve nenhum tipo de erro médico, foi uma conduta totalmente alinhada ao que se esperava de uma pessoa que sofreu um acidente de carro. Né? Não teve negligência, demora no atendimento, nada disso, tá tudo bem. E aí a gente devolveu um relatório para a família explicando por que eu, né, não entendia que não havia nenhum erro médico ali, sim uma conduta dentro do esperado. Então é sobre isso. Né? Então a gente pode sim não seguir com aquele processo e você entrega um relatório. Então isso eu recomendo fortemente. Beleza? Tá no YouTube, me dá um joinha. Tá no Instagram, me dá um coraçãozinho, comenta, compartilha. Encaminhe esse vídeo para aquele seu amigo que não sabe como cobrar pelo seu trabalho. E se você quer se transformar em fisioterapeuta forense em 8 semanas, eu posso te ajudar. Eu tenho um curso incrível chamado CZP, Começando do Zero na Perícia, que transforma fisioterapeutas comuns em forenses. Beleza? Valeu! Fui!